Olá, eu sou Fernanda Brandão. Eu estou aqui para apresentar o objeto de aprendizagem, módulo 4 do 4, Detecção de interferências com NEMATEC Solibre. Este é um projeto do Custou Brasil com o apoio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e executado pela RECEPET. Os objetos de aprendizagem desenvolvidos no âmbito do projeto Construa Brasil visam estimular o desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias relacionadas ao BIM por meio da capacitação. Os objetos de aprendizagem são compostos por vídeos, dataset e descrição. Este objeto de aprendizagem desenvolve a competência operacional em BIM de detecção de interferências com Solibre. Está relacionado ao uso do BIM em processo de compatibilização de projetos e gestão de qualidade. Neste módulo, você irá aplicar comandos da plataforma NEMATEC Solibre para a detecção de interferências executando um ciclo de compatibilização entre modelos de arquitetura, estrutural, hidrossanitário e elétrico. Este objeto de aprendizagem serve para professores, estudantes ou profissionais, para capacitação BIM, para docentes e discentes, material de aprendizado extra-classe, material que ordena integralmente ou parcialmente uma disciplina, ponto de partida para novos exercícios projetuais em uma disciplina, ponto de partida para discussão projetual ou crítica da solução adotada, exemplificação da prática ou da teoria. Permite vislumbrar novos recursos digitais e processos associados à compatibilização de projetos e como aplicar. No módulo 4 do 4, do objeto de aprendizagem Detecção de interferências com NEMATEC Solibre, são apresentados os seguintes tópicos: federação dos modelos e verificação geral, preparação do comando de detecção de interferências, execução do comando de detecção de interferências, análise e classificação das questões identificadas, emissão de BCFs, revisão dos modelos envolvidos. Para utilizar este objeto de aprendizagem, descarregue os containers de informação, instale a plataforma em seu computador, utilize um computador que já tenha a plataforma instalada. Nesse caso, utilizamos a atualização 24.5.0.31 do Solibre. Descarregue os containers de informação utilizado no vídeo e disponibilizado abaixo. Abra a plataforma e abra os containers de informação. Assista ao vídeo por partes, repetindo as ações demonstradas. Faça quantas repetições forem necessárias para o seu aprendizado. Para dar início a este módulo 4, eu busquei a referência do módulo 1, da apresentação do módulo 1, para mostrar para vocês quais os ciclos de detecção de interferências que a gente vai realizar neste módulo. Então, o primeiro ciclo é de arquitetura e estrutura, o segundo de estrutura e hidráulico, o terceiro de estrutura e elétrico e o quarto são todas as disciplinas juntas. Abrindo o Solibre, a primeira coisa que a gente vai fazer é definir os papéis, que são os roles. Vou clicar aqui e o papel que a gente vai exercer é o do coordenador BIM, como já está aqui no Role Name. Se eu quiser um outro papel, eu vou clicar aqui em Open e aí não vou salvar. E aí vai aparecer outros papéis que já existem cadastrados aqui no Solibre, certo? Então, vou fechar isso aqui. E quando a gente carrega um papel, um role, já vem aqui as definições de regras que a gente pode usar na validação dos nossos modelos nas detecções de colisões. Então, nesse caso, eu vou deixar as interseções entre os elementos de arquitetura e o estrutura versus arquiteturas marcado. Então, a gente marca com essa estrelinha amarela, só clicar e são as regras que vão aparecer no nosso modelo. Aqui são as classificações dos elementos e aqui a parte de gerenciamento de informações. Aqui em Open Models, a gente vai abrir os dois containers de informação, o de arquitetura e o de estrutura. A gente pode abrir os dois juntos com o Shift. Colocar aqui Open e a gente vai esperar abrir aqui os arquivos. Com eles abertos, a gente pode fechar aqui essa caixinha e agora vai aparecer aqui essa caixa onde a gente vai definir o short name, né, que são as abreviações de cada disciplina e a disciplina relacionada. Então aqui o primeiro vai ser arquitetura, eu vou clicar duas vezes e vou colocar Arc. E o segundo, estrutura, eu vou colocar Est. E na estrutura eu vou colocar o Structure na disciplina e vou dar um OK. Bom,
Com os dois modelos já inseridos, a gente consegue aqui visualizar. E agora a gente vai partir para checagem. Vou clicar aqui em Checking. Aqui no Checking, a gente vai ver todas as regras que a gente definiu lá no começo em File. Elas vão aparecer aqui. Quando a gente roda a checagem, aparecem os resultados, né? E um sumário dos resultados. E aqui a caixinha de informações. Então, eu vou colocar aqui em Checking, aqui estão todas as regras e todas essas setinhas elas abrem, né? Para mostrar todas as interferências que o Solibri pode calcular. E também você pode saber como é que foi feita essa regra. Se você clicar aqui na regra com o botão direito, vai aparecer aqui Role Parameters, você pode clicar, e aí você vai saber como foi feita essa regra, né? Então ele incluiu tudo que for parede cortina ou parede, né, de um lado, e parede cortina e parede do outro. Então eu posso fazer, né, esse tipo de checagem, posso incluir, né, os elementos duplicados. Então é bom vocês entenderem porque é possível criar, né, mais regras sempre que for possível. Vou fechar aqui. E eu vou clicar aqui no Check Model. Aqui eu vou colocar Checking Anyway. Bom, aqui agora ele vai começar a calcular os problemas. Toda vez que aparecer um triângulo vermelho como esse, é um problema crítico. Se você passar o mouse, ele já indica para você. O laranja é um problema moderado. Às vezes, o elemento não está classificado da forma correta, às vezes está bem próximo. Então, aqui o Solibri tem várias regras desse tipo. O amarelo é um problema baixo, né? O X é quando você quer rejeitar o resultado. E o checker é quando está ok, está favorável. Então, aqui a gente pode ver que ele já rodou e a gente encontrou aqui alguns triângulos vermelhos que a gente vai agora entender como é que funciona, né? Como é que a gente visualiza esses problemas. Então, apareceu um triângulo vermelho, a gente pode clicar aqui 2 vezes, vai aparecer aqui o resultado, eu posso clicar aqui 2 vezes no resultado, então ele vai me mostrar aqui essa parede. Aqui ainda vai abrir uma setinha, deixa eu expandir aqui mais para cá, e aqui vai mostrar as duas paredes que estão colidindo. Se eu quiser obter mais informações, eu posso vir aqui onde tem Model, e aqui na caixinha de informações, ó, Bin Data, eu consigo ver informações de localização, ela está no primeiro pavimento, informações de geometria, identificação, né? Os problemas, aqui já apareceu, inclusive aqui apareceu um outro com relação à escada, então dá para a gente verificar nesse sentido, por elemento ou a checagem. Bom, então esse primeiro problema que a gente identificou, as paredes com paredes. O próximo problema, ó, aqui a gente pode ver que está tudo certo. Aqui também. O próximo problema foi aqui, aberturas com estrutura. Vou clicar aqui 2 vezes. Vou clicar aqui nesse problema, ó, interseção, vou clicar aqui 2 vezes. Ele vai mostrar aqui que é o pilar, né, C25 e uma abertura. Então, se a gente clicar nessa abertura, volta aqui no Model, em Bin Data, localização, no primeiro pavimento. Então, o mesmo problema da parede, né, que está duplicada, no primeiro pavimento não tem abertura, né, tem as janelas. Então, a gente pode consertar isso no modelo. É um problema grave que a gente deve consertar. Aqui também, vigas e janelas. Vou clicar aqui 2 vezes, ele mostrou todas as vigas. E se eu der um zoom aqui, a gente percebe que o batente das janelas está batendo, né, nas vigas, está chocando com as vigas. Então, a gente deveria baixar todas as janelas, porque, de acordo com o módulo 1 mesmo, a gente pode ver que a gente tem prioridades na revisão dos modelos. E a prioridade maior que a gente estabeleceu é a estrutura. Então, a gente deveria baixar todas as janelas do modelo para não haver mais esse conflito. Então, a gente pode ver 3 problemas
foram críticos, não são grandes problemas que são fáceis de resolver, mas que a gente vai ter que resolver nos modelos de arquitetura, né? Aqui ele ainda vê problemas moderados entre componentes, né, de estrutura e arquitetura. Então, se eu clicar aqui nas regras, nesse wall, vou clicar aqui com os parâmetros, então ele incluiu tudo que é parede, que está modelado em parede em arquitetura, e tudo que é parede que está modelado em estrutura. E aí, se eu clicar aqui, eu vejo ó, que são as paredes do reservatório, né? Tem paredes aqui, as lajes, foram identificado como moderado. Aí eu posso ver, deixa eu clicar aqui 2 vezes. Deixa eu ver como é que foi feita, né, essa regra, os parâmetros da regra. Então, o primeiro lado, né, qualquer elemento de estrutura, uma laje de piso, uma cobertura, e aqui os elementos de estrutura, laje, viga. A gente pode verificar numa revisão, né, que fizer no ArchiCAD, se tem alguma laje estrutural ainda sobrando, que lembra que a gente, no começo da revisão, a gente sempre, no começo do modelo, a gente sempre faz as lajes de estrutura, porque a gente ainda não tem o projeto estrutural, mas depois a gente deve apagar, então é preciso verificar isso se não ficou ainda alguma coisa lá. Ou pode ser um problema porque está muito próximo de algum elemento, né? Então, tem problemas que a gente pode rejeitar também, que não são problemas. Aqui no caso das vigas, né? Outros componentes. Aqui no caso a escada. E para registrar esses principais problemas, como a gente faz? Para começar a registrar esses conflitos, para a gente enviar, fazer um relatório, enviar via BCF, a gente vai clicar aqui, vou clicar nesse crítico, cliquei 2 vezes, e a gente aqui consegue visualizar, vou destacar aqui uma das paredes em vermelho para registrar bem. O que a gente pode fazer? A gente pode clicar com o botão direito e a gente pode adicionar o slide. Posso clicar aqui, adicionar como slide, e aqui ele vai pegar o mesmo título do título onde eu cliquei, né, para adicionar esse slide. Então, eu vou editar aqui, vou colocar parede duplicada, primeiro pavimento. Aqui eu posso colocar mais informações, retirar uma parede, rejeitar o modelo ou aceitar, né, a coordenação. Então, ele está rejeitado, né? Preciso corrigir para a gente passar por esse problema. Quem vai ser responsável por isso vai ser a arquitetura, então eu vou clicar aqui no mais, eu vou adicionar esse profissional, vou botar aqui Arc. E aqui no caso tem a comunicação, ele dá um print, né, nessa imagem e a gente pode acrescentar mais informações aqui. Assim como onde tem componentes, ele dá informações das paredes. Então, depois que eu fiz aqui, eu vou fechar. E a gente pode até ver aqui que tem um slidezinho pronto. O próximo conflito, vou fechar aqui, é o conflito da abertura. Vou clicar aqui 2 vezes. Aqui as interseções. Deixa eu aumentar aqui, vou clicar aqui bem onde o open, né, o problema da abertura com o pilar. E com o botão direito em cima, né, do open, eu vou adicionar o outro slide.
Deixa eu subir aqui a barrinha de rolagem. Aqui eu vou colocar... Eu já sei que tá errada essa parede, vou botar aqui eliminar a abertura, juntamente com a parede duplicada. Aqui mais informações, né? Eliminar a abertura do primeiro pavimento núcleo escada. Aqui também está rejeitado. Arquitetura. Eu poderia colocar também uma questão de prioridade, né? Data, limite, estágio. Então, eu posso acrescentar mais informações aqui. Aqui, imagem, e também eu posso acrescentar mais informações. Em Components, como eu já falei, né? Uma descrição dos elementos. Então, vou fechar. E aqui a gente já tem outro problema registrado. E agora, o problema da viga com as janelas, que é um problema bem crítico e envolve muitos elementos. Então, eu vou clicar... Aqui tem um por um, né? Viga por viga, eu vou clicar em todas elas. Adicionar slide. Vou colocar aqui interseção entre vigas e janelas. Baixar as janelas para ficar com o topo rente ao fundo das vigas, ou com 3 centímetros, 2 centímetros de encunhamento, né, das janelas com as vigas. Então aqui a gente pode deixar rejeitado, né, o profissional, arquitetura. Aqui a imagem do print da tela, e aqui se eu quiser colocar mais informações. Então nesse caso eu vou fechar, já fiz, né, o meu slide. E os moderados eu não vou colocar, eu só vou colocar sobre da cobertura, da classificação. Eu acho bem importante frisar que no ArchiCAD a gente pode modelar, né, qualquer coisa com as ferramentas, mas a gente tem que lembrar de classificar elas da forma correta para não dar esse tipo de problema. Então, eu vou aqui registrar como um problema. Pavimento cobertura, vou botar aqui mudar, classificação. Mudar classificação para elemento de cobertura. Isso pode fazer um impacto, né, em orçamento. Aqui arquitetura. E aqui também a imagem com o print. Aqui também já dá até a localização. Depois de ter feito toda a checagem e separado, né, os slides, agora a gente vem em Communication. Aqui a gente vai criar a apresentação desses slides para ser exportado como um PDF, um relatório PDF ou um BCF. A gente vai fazer esses dois. Então, eu vou clicar aqui em New Presentation. Vou colocar aqui detecção, arc vezes estrutura, from checking, resultados entre as interseções de arquitetura, né, e estrutura. Vou dar um OK. E aqui ele já vai aparecer todos os 4 conflitos que eu registrei. Agora, a gente, nessa própria aba comunicação, a gente pode vir aqui no report. E aqui a gente pode escolher qual é o tipo de BCF que a gente quer salvar. Eu vou salvar nesse 3.0. Como também a gente pode escolher qual formato, um PDF ou RTF, que é um formato de arquivos de texto,
ou também em Excel. Então, eu vou salvar aqui o BCF, vou colocar aqui nessa nomenclatura, vou salvar, porque eu já tinha um salvo antes de teste, vou salvar por cima. E aqui agora, em Report de novo, eu vou gerar o PDF. Vou salvar aqui na pasta, meu Deus, eu vou salvar na minha pasta. Com essa nomenclatura aqui, eu já tinha um arquivo também salvo, como referência. E vou colocar aqui Save As. Eu abri aqui o relatório, vocês podem ver, tem o nome do arquivo, tem quem fez a checagem, né? Dia e a hora, e aqui as imagens e as informações que eu coloquei, inclusive também, né, a localização. Então é bem fácil de gerar esse relatório e também de gerar o BCF, né, de abrir lá no ArchiCAD e a gente conseguir visualizar e fazer essas alterações. Bom, agora a gente vai rodar a outra compatibilização, que é estrutura versus hidráulica. Então, a gente vai voltar aqui no Model. O que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar a arquitetura, vou selecionar aqui a arquitetura e aqui onde tem esse menos, eu vou remover da cesta de seleção. Então, vou clicar aqui. E eu vou adicionar o arquivo contendo informação de hidráulica. Então, eu posso clicar em qualquer um com o botão direito e eu posso aqui, ó, adicionar models. E eu vou escolher aqui o de hidráulica e vou colocar aqui Open. Aqui vai aparecer essa caixinha. Eu vou colocar a disciplina, que é Plumbing, que é de hidráulica em inglês. E eu vou colocar aqui as iniciais H e D. E vou dar um OK. Agora eu vou aqui em Checking. Aqui na aba Checking, a gente pode remover as outras regras. Eu posso clicar aqui e posso remover. Vou dar um OK. E removo. E eu posso adicionar mais regras. Eu posso clicar aqui nessa pastinha. Eu posso escolher aqui. Deixa eu abrir aqui mais um pouquinho. Map Models, em Structure Models. Posso dar um OK. Então, ele vai pegar aqui as interseções entre os elementos estruturais, os elementos de instalações dos elementos estruturais, as distâncias entre os componentes e distância entre as vigas. E se eu vier aqui também nessa pastinha, eu posso adicionar regras que estão dentro do programa, da instalação do programa. Eu posso vir aqui em Add Rule Sets. E aqui onde tem, deixa eu só voltar aqui para vocês verem, ele vai entrar nessa pastinha, né, de Solibri. Eu posso clicar aqui onde tem Rule Sets 2 vezes. Posso clicar aqui onde tem Map Rule Sets. E aí eu posso pegar aqui, ó, Clash Detection, interseções, Map versus estrutura. E posso dar aqui um OK. E deixa eu ver se tem aqui alguma outra que pode ser interessante. Tem que Map Models, estrutura já tem, né? E interseções entre os maps. E vou dar um OK. E agora eu vou dar uma checagem. Depois da checagem, a gente já vê aqui uns triângulos aparecendo e os vermelhos são os críticos. Então, vamos investigar aqui quais são os problemas que estão acontecendo. Aqui, interseções de vigas. A gente pode pedir aqui para visualizar cada caso. Aqui o próximo caso.
da curva, né, dentro da viga. Aqui um outro caso. É o mesmo caso, o prolongamento da tubulação. Aqui vigas e elementos de hidráulica vão se repetir, porque, né, os blocos se repetem, então a gente vai ver esse mesmo problema se repetindo. Deixa eu clicar aqui para a gente visualizar ele como um todo. E assim a gente pode fazer um registro, né, de um só. Ó, selecionar. Então, o mesmo problema em todas as vigas de todos os pavimentos. Essa tubulação aqui entrando. E tem também essa do triângulozinho amarelo. Uma tubulação aqui passando por baixo da viga. Deixa eu clicar aqui com a viga, né? E a tubulação. Esse problema vai persistir. Todos os problemas vão persistir porque os blocos foram duplicados, né? Aqui um outro problema. Água fria versus viga. Na verdade, isso pode acontecer, é só a gente comunicar ao estruturalista, ver se é possível fazer aberturas na viga, né? Ou qualquer coisa fazer um desvio, né? Então, é uma decisão que pode ser tomada em conjunto, né, com as disciplinas. Muitos casos aqui, deixa eu clicar aqui em algum desses por último. Ó, duas tubulações passando pela viga. Vou clicar na regra de baixo para a gente conseguir ver as interseções, os elementos de fundação com as caixas de passagem, caixa de gordura. Realmente é um problema bem crítico. E como a gente já falou, a estrutura ela tem prioridade, né? Ainda mais blocos de fundação, então a gente teria que rever a localização dessas caixas. Aqui interseções da laje com tubulação. Está acontecendo isso em várias situações. Tô clicando assim mais aleatórios, porque a gente vai ver vários problemas, né? Aqui no caso das lajes com as tubulações, isso vai acontecer, né? Isso não é um problema. Interseções entre paredes. Aqui no caso a parede do reservatório, então também não é um problema. Então a gente pode rejeitar esse problema. Bom, aqui embaixo a gente vê regra entre distâncias entre componentes. Então é um problema moderado. A gente pode ver aqui algum caso. Elementos bem próximos. Que não chega a ser um problema, né? Então tem que avaliar a proximidade. Aqui também a passagem, né? Tem que avaliar se é possível fazer o desvio ou se é possível fazer o furo da viga. Aqui mais problemas, né? A proximidade com a viga e aqui aquele problema que a gente já tinha detectado antes. Aqui um problema que a gente está identificando. Elementos, a bomba com as tubulações. Que não é um problema, pode ser alguma coisa de modelagem que
Dá para consertar. Aqui, elementos duplicados. Tá ok. Na verdade, teria que ver essas interseções acontecendo, esses problemas. Isso aqui não é um problema, né? Que é uma conexão, então ele não deveria estar aqui detectando esse tipo de problema. Então a gente pode não inserir essa regra se ele está conflitando entre esses elementos, né? Entre os tubos. A gente pode também apagar a regra se não for interessante. A gente pode clicar aqui e remover a regra. Se nesse caso, né, são regras, são problemas que são aceitos, que são elementos que seguem, né, as tubulações que seguem. Eu selecionei aqui a interseção que deu um problema bem grave, né, que hidráulica, ela vai ter que resolver, né, fazendo um desvio, né, ou verificando uma outra solução com a viga. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito, adicionar um slide. Vou colocar aqui tubulação, id, interferindo na viga, projetista, rever posicionamento da tubulação. Eu vou envolver aqui o profissional de hidráulica. Se você quiser adicionar mais disciplinas, é só clicar aqui no mais. Aqui captura a foto na imagem da tela. E se eu quiser botar mais comentários, eu posso acrescentar aqui no pavimento, mas isso vai ocorrer em todos, né? Então vou fechar. Aqui eu já tinha feito um outro slide mostrando todas as interseções, né, das vigas. Então, só para vocês visualizarem, cliquei 2 vezes. Eu coloquei verificar interseções entre vigas e hidráulica, verificar se é possível fazer desvios de hidráulica ou furos nas vigas. E aqui eu adicionei os 2 profissionais, eles vão ter que checar isso juntos, como resolver esses problemas dessas interseções. Aqui um outro problema que eu vou reportar é essa proximidade das caixas de passagem com as fundações, então um problema bem grave. Eu vou clicar aqui com o botão direito, vou adicionar o slide. Vou botar assim, HID, verificar deslocamento das caixas de passagem. Verificar deslocamento, caixa de passagem. Aqui no caso eu vou atribuir para o projetista de hidráulica. E eu vou fechar aqui. E assim vocês podem fazer sempre os relatórios e checar, né, essas interferências com os projetistas. Depois disso, em comunicação, a gente consegue gerar os conflitos. Aqui eu vou fazer uma nova apresentação, vou colocar aqui detecção, estrutura versus HID hidráulica, dos resultados, Map Models. E aqui agora, ó, gerou esses 3 resultados, que foram os que eu fiz, Report. Eu vou gerar aqui um BCF, vou salvar. E aqui nesse caso, eu vou colocar aqui 02. Dar um Save As. E aqui ele já mostra onde foi salvo esse arquivo.
Voltando aqui ao menu Model, agora a gente vai retirar aqui da seleção o hidráulico. Vou mostrar tudo. Arquitetura, estrutura hidráulico. Eu vou remover os dois. Aqui no menos a gente remove. E o hidráulico também. E eu vou adicionar aqui elétrica. Então, vou clicar aqui Add Models. Vou adicionar aqui o modelo de elétrica. Para a elétrica, eu vou simplificar aqui. Eu poderia criar regras é uma coisa mais avançada do Solibri, mas eu editei aqui umas regras só para a gente ver como é que faria. Então, essa primeira regra aqui do Map Models Structure, eu cliquei aqui com o botão direito em Role Parameters, e aqui no segundo lado, né, no componente 2, eu deixei apenas os elementos de elétrica aparecendo. O que eu fiz? Eu fui clicando e fui removendo nesse X. Então, fazer essa experiência, do outro lado a estrutura, né? E fiz também com essa segunda regra, cliquei aqui e só deixei aqui elétrica desse lado, então ele vai checar qualquer elemento que não é viga nem pilar, e o outro ele vai checar, o primeiro ele vai checar os elementos de viga e pilar com os elementos de estrutura. As outras regras, para não ter que mudar, para ele não pegar a hidráulica também, porque está tudo incluído no map, né? Eu vou desativar. Vou desativar aqui também só para a gente ter essa experiência editando, né? E eu vou clicar aqui em Check Model. Clicando aqui no Check Model, já temos resultados, interseções. Vou clicar aqui, ó, elementos de elétrica com vigas. Isso aqui é na parte da escada. Então, temos muitos objetos de elétrica. Aqui também. Então, são problemas que precisam ser ajustados por elétrica. Fazer essas correções nos modelos. Muitos elementos entre as vigas. Clicando aqui aleatório, só para a gente dar uma olhada em alguns. Aqui uma caixinha também na viga. E vou clicar aqui nas outras interseções, as interseções com a laje, né? Que nesse caso, as interseções, os conduítes, eles podem ser concretados junto com a laje. Então, teria que avaliar, né, as decisões dos projetistas em relação a isso. E também para fazer o relatório, a gente pode, vamos supor, selecionar todas as interseções com a laje, né? Vou clicar com o botão direito, Add Slide, colocar aqui verificar condutos com lajes, verificar em todo o projeto. Vou adicionar aqui o profissional de elétrica. Ele pode ter o apoio também de estrutura. Vou fechar. E o primeiro, né, que tem muitos problemas, vou selecionar alguns. Funcionamento. Aqui eu vou colocar aqui profissional de elétrica, que ele vai ter que rever o projeto. E vou dar um OK. Assim vocês devem fazer sempre que necessário.
Em Communication, a gente vai fazer uma nova apresentação. Vou colocar aqui detecção. Falta um E aqui. Ela é vezes estrutura, from check. E aqui vou gerar um novo BCF em report. Vou salvar. E eu vou colocar aqui como um 03. A primeira coisa, quando a gente vai abrir o ArchiCAD, a gente vai duplicar e a gente vai salvar como final 08. A gente pode ligar todos os vegetais se vocês acharem que tem algum vegetal que não está aparecendo. Eu gosto sempre de esconder as lajes, porque as lajes estruturais, elas atrapalham bastante a visualização. A primeira coisa que a gente vai fazer é a gente abrir o BCF. Então, eu vou vir aqui no menu Documentação. A gente vai vir em Organizador de Anotações. Vai aparecer aquela caixinha. E aqui, onde tem essa engrenagem, a gente vai importar. Vou clicar aqui onde tem BCF. E a gente vai clicar aqui no 01. Vou abrir. Aqui ele está dizendo para eu não usar o formato BCF 3.0, para usar o BCF 2.1. Então, eu vou voltar lá no Solibri e vou exportar de novo e vou trazer para cá. Bom, já fui no Solibri, já salvei de novo. E agora eu vou importar com a extensão 2.1. Clicar aqui. Vamos esperar abrir os resultados. Ponto de origem. Continuar. Bom, vou clicar aqui 2 vezes. E ele vai me mostrar, né, o problema, que vai ser a parede duplicada do primeiro pavimento. Então, a gente pode ir aqui no primeiro pavimento, trazer um pouco para cá, fechar isso. E a parede a qual ele se refere é essa daqui. Então, se a gente aproximar o nosso mouse, a gente visualiza aqui que tem uma outra parede, elas não estão exatamente no mesmo lugar, elas estão deslocadas. A gente vai selecionar e a gente vai deletar essa parede. Voltando aqui na setinha, eu vou clicar no próximo, que são as janelas. As janelas de todos os pavimentos que estão colidindo com as vigas. Então, se a gente visualizar aqui, todas elas estão batendo. Eu vou selecionar aqui uma dessas janelas para ver o quanto a gente poderia colocar. Vou colocar aqui 1 metro. Eu vou visualizar aqui as paredes de forma aramada para a gente visualizar a questão da viga. Então, eu vou clicar aqui no menu Documentação, Vegetais, Vegetais. Vou fazer em uma para depois fazer em todas elas. Eu vou vir aqui em parede, eu posso colocar aqui, já achei parede, ou posso pesquisar aqui rapidinho. Nesse ícone, ele faz com que os elementos fiquem aramados, só os contornos no 3D. Então, a gente consegue, ó, visualizar. Talvez se a gente conseguir ou visualizar num corte, talvez seja a melhor opção. Voltar aqui. Passar um corte para a gente visualizar. Vou fechar, vou voltar aqui. Deixa eu ver se já tem algum corte passando por alguma janela.
Ou a gente pode selecionar aqui esse corte B. Vou mover aqui. Selecionar aqui 2 vezes corte B. Vou selecionar essa janela. Acho que fica mais fácil por aqui. Vou colocar 1 metro só para certificar. Realmente seria a melhor posição. Ou eu posso botar uma folguinha, né? Vou botar aqui 3 centímetros. Uma folga entre... Não, foi errado. Vou dar aqui um Ctrl Z. 0,97. Para deixar um espaçamento de massa, né, entre a viga e as janelas. Então, eu vou alterar todas as janelas para ficar com o peitoril de 97. Vou voltar aqui no meu 3D. Ele só deixou todas as paredes que contêm essas janelas aparentes. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou selecionar, todas elas são iguais, do mesmo tamanho, a gente pode visualizar aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar a janela e eu vou acionar o Ctrl A. Toda vez que a gente quer selecionar todos os elementos da mesma coisa, então a gente pode vir aqui janela e o atalho Ctrl A. E aqui a gente pode colocar 0,97 e vou dar um Enter para que todas as janelas baixem de vez. E esse que já eu tinha mudado, ela vai ficar no mesmo lugar. Vou dar um ESC para desselecionar e agora eu vou voltar aqui no menu Documentação, Organizador de Anotações. Agora eu vou para o último. Esse aqui já foi, né? Que era eliminar a abertura. Já foi junto com a parede. E o último vai ser a parte da classificação. Vou clicar aqui 2 vezes. Deixa eu fechar isso aqui. Vou dar um ESC aqui para sair da seleção da janela. Então, selecionando um elemento desse da cobertura, que foi o rufo, a gente vê que eu fiz com viga, mas eu não classifiquei da forma correta. Ele continuou com a classificação de viga. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Vou vir aqui em viga, Ctrl A. E aqui na classificação, a gente vai procurar algum elemento de cobertura. Então, colocar aqui cobertura. Acho que não tem rufo ou elemento do telhado. Não. Elementos. Vou deixar como elemento de cobertura. É possível criar mais classificações também no ArchiCAD. Deixa eu clicar aqui 2 vezes para modificar aqui. Agora, se eu selecionar, a gente vai ver que já está aqui classificado como cobertura. É possível criar mais classificações no ArchiCAD aqui no menu Opções, Gestor de Classificação, assim como Propriedades também, Gestor de Propriedade. E por fim, deixa eu visualizar todo o modelo vegetais. Eu vou mostrar todos. Os elementos. Deixa eu clicar aqui com o botão direito no 3D, mostrar tudo, que é o Ctrl F5. Bom, agora eu vou tirar a estrutura, vou vir aqui nos vegetais, eu vou desselecionar os vegetais que tem IFC. Vou digitar aqui IFC para restringir todos eles. Vou selecionar todos e vou clicar no olhinho para escondê-los. E agora eu venho aqui em salvar como. E eu vou salvar aqui. Eu vou chamar de IFC agora 05, mas eu vou colocar aqui na pasta do módulo 4. E a gente vai atualizar no nosso Solibri. Voltando aqui ao Solibri e na aba Model, agora a gente vai dar um update no arquivo de arquitetura.
vou clicar com o botão direito, Update Models. A gente vai clicar aqui em Manual, vai clicar na pastinha e vai na pasta, né? Eu coloquei no meu módulo 4, o IFC 05, e eu vou colocar aqui como Open e vou dar um OK. Agora aqui em Checking, aquelas duas regras que eu tinha colocado para aparecer só em hidráulica ou em elétrica, eu coloquei também para adicionar em hidráulica. É só vir aqui no mais, adicionei aqui em hidráulica, assim como a de baixo. Também fiz a mesma coisa, cliquei duas vezes, adicionei aqui e botei plumbing. Eu adicionei aqui mais regras de map com arquitetura, interseções de map, e aqui nessa pastinha a gente pode adicionar interseções de estrutura e arquitetura, só para validar as correções que eu fiz lá no ArchiCAD. Então, vou dar aqui um OK. Então, vai gerar aqui todas essas regras e eu vou pedir para checar. Depois de ter rodado toda a checagem, então a gente vai visualizar aquelas checagens que a gente ainda não tinha colocado, como os elementos map e os elementos de arquitetura. A gente percebe aqui que tem colisões críticas. Vou clicar aqui nessa das portas e janelas. Ó, a gente consegue visualizar aqui que as caixinhas dos interruptores da campainha estão bem próximas às portas, então será necessário deslocar. Vou ver aqui com as janelas, no caso a tubulação, o tubo de queda, né, ele está passando bem próximo aqui da janela, então teria que verificar se esse posicionamento. Outros conflitos entre os elementos MAP, interseções, muitas interseções, então a gente teria que ver quais são as interseções que são válidas. Aqui no caso são válidas, né, que são esses condutos saindo das caixas, então muitas checagens aqui a gente acaba descartando. E aqui em arquitetura a gente consegue ver, arquitetura com estrutura, a gente consegue ver que os problemas, os antigos que continuaram moderados, que a gente não ajustou, mas aqueles problemas críticos eles não aparecem mais porque a arquitetura já foi ajustada. Se vocês quiserem gerar os slides, lembrem sempre de clicar nos problemas, clica no adicionar slide, né, que aí vocês conseguem gerar, né, um relatório com as informações e com as imagens printadas. Em Communication, dá para fazer essas apresentações e dá para exportar em report, um PDF ou um BCF. E é possível também levar esses relatórios por meio da conexão com o BCF Live Connector, que conecta com softwares tipo BinColab ou Trimble Connect. E é isso sobre compatibilização. Muitos clashes e alguns clashes, eles não são realmente clashes, então a gente precisa fazer esses filtros na hora de analisar essas detecções. Se você quiser aprender mais, para obter mais informações sobre os comandos e recursos apresentados, consulte a base de conhecimento com artigos disponíveis e o canal do YouTube. Nos links do Solibre, da CADTech, representante do Solibre no Brasil, e também no YouTube, vocês vão encontrar mais informações. Eu sou Fernanda Brandão, eu sou responsável pelo desenvolvimento do objeto de aprendizagem, vídeo dataset e descrição. Este é meu LinkedIn para contato. A autoria do projeto é do Construa Brasil, com apoio do MEMDIC e a coordenação da professora doutora Regina Ruschel e Recepet.